o Flamengo entrou com uma preguiça muito grande em campo. Então, o que acontece, né, com o time do Flamengo? É curioso isso. A impressão clara que fica, né, é que joga quando está a fim de jogar. Exatamente. As 36 finalizações do Bragantino marcaram o maior número de arremates de um time contra outro nesse Campeonato Brasileiro em 11 rodadas. Nenhum time, nem o Coritiba, coitado, que é o pior time do campeonato, nem o Vasco, na crise que está, sofreu tantas finalizações como o Flamengo sofreu ontem. Se somar com as do Grêmio, dá umas 60. Meu querido, assista esse vídeo até o final. A gente vai ver o João Guilherme, depois a gente vai ver um outro programa. E, cara, todos os comentaristas, João Guilherme, que tem uma ligação com o Flamengo, largando o cerol. Largando o cerol fininho pra cima desse time. Pouca vergonha, que tem pouca vergonha na cara do Flamengo. Esse time que não corre, esse time que sequer saiu suado ontem da partida. E apontando os principais erros do Flamengo e o que tem que ser corrigido pro próximo jogo contra o Santos. Então assiste até o final que tá bem bacana o conteúdo. Você que tá aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like também ajuda demais no crescimento do canal. E deixa teu comentário aí embaixo também. Porque eu vou ler e vou te dar voz aqui, vou deixar um coraçãozinho no teu comentário aí, não vou esquecer, vocês podem ter certeza disso. Você tem espaço aqui no canal, que vocês estão chateados, estão bolados igual eu tô. Por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo, um compilado de situações pra gente ver aí, beleza? Então vamos lá, assiste até o final, hein, galera, vamos lá. Vamos falar do jogo. Bragantino 4, Flamengo 0. Flamengo que entrou no modo férias. Depois de 10 dias sem jogar, o Flamengo entrou com uma preguiça muito grande em campo. Um time que vinha 10 jogos sem perder, que dava sinais de que tinha se encontrado e foi inteiramente dominado pelo Bragantino, que, convenhamos, não é uma grande equipe, não é. O Bragantino não tem um grande time, um time que possa almejar grandes coisas nessa temporada. Não tem. Tem bons jogadores, jogadores jovens, mas não é um timaço. E estava desfalcado, com muitos desfalques. E pegou um Flamengo que não tinha Gabigol, não tinha Matheus França, mas ali estavam Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Cebolinha, que se tornou a cebola mais cara de todos os tempos, e até agora o custo-benefício é muito ruim, porque ele ainda não decolou. Gerson estava em campo, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, mas o melhor jogador do Flamengo foi o goleiro Matheus Cunha. Esse foi um ponto positivo do jogo. Eu chego a dizer que se fosse o Santos no gol do Flamengo, na fase que o Santos se encontra, o Flamengo teria perdido de uns 8-0 ontem, porque o Matheus Cunha salvou o Flamengo. Ele fez pelo menos ali umas 4 defesas importantes e mostra que é um goleiro realmente jovem, de muito potencial e que pode se firmar no gol rubro-negro. Muito bom goleiro. Teve uma atuação realmente espetacular, o Matheus Cunha. E o Bragantino foi malvadão, principalmente o Mosqueira. O Mosqueira foi o malvadão da noite. Ele foi lá e arrebentou com o Flamengo. O Bragantino um time rápido e o Flamengo muito lento. Há um mistério nesse time do Flamengo, né? É incrível. A temporada do Flamengo até o momento, ela é um horror. Porque o Flamengo, ele vinha de 10 jogos sem perder, mas vale lembrar que o Flamengo até agora não ganhou nenhum título, disputou 4 e perdeu os 4. Então a temporada do Flamengo é horrível. O time dava sinais de evolução bem claros, mas ontem... Daqui a pouco os caras vão dar entrevista aí, sem ter ganhado nada. Pegou todo mundo de surpresa aquela atuação do Flamengo, porque o Flamengo poderia perder para o Bragantino.
mas perder da maneira que perdeu chamou atenção. Um time apático, um time sem disposição, um time cansado, um time que não correu. Lembrou muito a atuação contra o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Que, aliás, foi o outro jogo que o Flamengo foi goleado de 4 nessa temporada. Foi bem parecido. Uma atuação sem inspiração, sem vontade. E o Bragantino, que entrou tinindo, entrou voando, querendo o jogo, foi lá e fez a parte dele. Existe um mistério em relação a esse elenco do Flamengo. É algo realmente curioso. É porque, por exemplo, comparando com o Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo na atualidade no futebol brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Bahia, 1-0. Ok. Mas se você vê o jogo, o Palmeiras correu, o Palmeiras brigou, o Palmeiras teve chance de ganhar o jogo. O Palmeiras, ele mantém o seu nível de atuação, mesmo quando ele não faz as suas melhores partidas, mas é um time que está ali entregue ao jogo, correndo, lutando, cumprindo as determinações táticas. E esse time do Flamengo, principalmente nessa versão 2023, ele chama muita atenção, porque ele é um time capaz de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil com 2 grandes atuações, em que foi superior ao adversário, em que não deu brecha, não deu chance para o adversário, se impôs diante de uma equipe bem superior à do Bragantino. E ontem, contra o Bragantino, ele volta a ter atuações lembrando os seus piores momentos na temporada, com aquela apatia, com aquela preguiça, com aquela falta de vontade. Então, o que acontece, né, com o time do Flamengo? É curioso isso. A impressão clara que fica, né, é que joga quando está a fim de jogar. Exatamente. Por exemplo, nós teremos aí um Flamengo e Santos e Flamengo na Vila Belmiro, que depois dessa derrota para o Bragantino, provavelmente o Flamengo entrará em campo diferente. Mas o jogo que eu quero pegar de referência é o jogo que vai acontecer no dia 8 de julho, não está longe, no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Vocês assistirão neste dia, isso eu posso afirmar para vocês, um Flamengo bem diferente do que foi contra o Bragantino. Porque é um jogo grande, porque é um jogo de rivalidade, tem muita coisa envolvida. O Flamengo perdeu as 2 últimas finais para o Palmeiras. Então, é nítido que esse time do Flamengo, ele é seletivo. Ele joga quando o adversário o motiva. E isso é um problema grave. E aí, o Sampaoli, que após o jogo criticou a apatia do time, a atitude do time, que ele ficou assustado com o que viu, ele também tem culpa, porque ele também foi apático. Estava claro desde o primeiro tempo, desde a metade do primeiro tempo. Ele tinha que ter entrado no vestiário dando esporro em todo mundo. Duvido que ele fez isso. O Flamengo não estava bem e que o Matheus Cunha estava salvando o Flamengo e ele poderia ter feito alterações. Ele tinha 5 possibilidades para mexer no time e mexeu muito pouco. Então, ele também colaborou com essa passividade. Não sei se é porque estava querendo fazer média com o vestiário, não quer brigar com as grandes lideranças, mas muito estranho o time do Flamengo. E aí torna um mistério. Como será o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro?
como será o Flamengo na quarta-feira no Maracanã contra o Alcas, quando ele praticamente já está classificado devido aos resultados da penúltima rodada, mas se jogar como jogou ontem, vai perder para o Alcas no Maracanã, né? O que não é bom. O Flamengo tem que pontuar, tem que fazer gols, ainda tem uma mínima possibilidade de buscar a primeira posição. Então esse time do Flamengo, ele é uma incógnita, ele é um mistério. Ele joga quando algo lhe motiva do outro lado. Ele não joga simplesmente pelo fato de estar vestindo uma camisa que representa a maior torcida do mundo, a torcida rubro-negra, com mais de 48 milhões de torcedores, um grande clube, com muita história, com muita tradição. Isso não é suficiente para motivar esses jogadores. Vestir a camisa do Flamengo, ganhar salários excepcionais, ter todas as condições de trabalho muito melhores do que em outras épocas que o Flamengo tinha. Então é incrível. É incrível. O Flamengo teve 10 jogos em que ele melhorou bastante, mas ainda tinha uma margem boa para crescer, e agora andou várias casas para trás. Uma atuação desastrosa. A questão do Flamengo acho que está muito clara, né? Esses jogadores já fizeram papel ridículo em outras partidas com outros técnicos, né? Com o Paulo Souza, com o Dorival, no final da temporada passada. Muita gente minimizou, mas era vergonhoso ver o Flamengo jogar contra a Juventude, Coritiba, Avaí, perdendo, ou quase perdendo para 2 times, um que foi rebaixado, outro que brigava contra rebaixamento. Isso foi até decisivo na saída do Dorival, porque o Dorival também minimizava aquelas atuações ridículas. Os jogadores já estavam de férias naquela altura. Teve papelão também com o Vitor Pereira, né, na final do Carioca. E teve papelão ontem com o Sampaoli. E teve papelão até com o interino, o Mário Jorge. Ele era o técnico naquela derrota para o Maringá, quando o comportamento foi muito parecido com o de ontem. Esses jogadores jogam quando eles querem, especialmente quando jogam no Rio. É só olhar o que o Gerson não fez ontem. A atuação do Gerson ontem é caso para chamar o cara numa conversa profissional e perguntar o que foi aquilo. O Thiago Maia, o que foi o Thiago Maia ontem? Entre outros. Claro, você pode questionar por que o Léo Pereira jogou de lateral e fez uma péssima partida, já fez outras partidas assim, mas aí tem sinais. Rodrigo Caio não é utilizado, Felipe Luiz não é utilizado, nem numa situação como a de ontem. Jogou Léo Pereira na lateral, não foram 3 zagueiros, gente. Foi linha de 4, Léo Pereira lateral esquerdo. Não tinha 3 zagueiros, coisa nenhuma. Tá? Isso aí é bom deixar claro, tem gente que está enxergando 3 zagueiros. O Léo Pereira é zagueiro, mas jogou de lateral, de novo. Já tinha jogado contra o Botafogo em outras ocasiões. Não entrou, o Ayrton Lucas jogou as 2 partidas da seleção brasileira e entrou no segundo tempo, e não entrou o Felipe Luiz. Não entrou o Rodrigo Caio. Pablo também não é utilizado. Esses jogadores claramente não estão nos planos do técnico. Por quê? Eu não acompanho os treinos, não sei dizer. Mas alguém tem que entender o que está acontecendo. Se não tem mais o que fazer no Flamengo, negocia, rescinde o contrato, ou então fica trocando de técnico a vida inteira. Ou vai seguir aí essa coisa histriônica por Jorge Jesus, que ontem surgiu timidamente, mas surgiu de novo entre alguns torcedores. Né? Como se o Jorge Jesus fosse o campeão de tudo, né? Ganhou agora a possante Copa da Turquia, nossa, realmente sensacional, né? Quer dizer, o infalível Jorge Jesus, né? É uma seita, temos seitas aqui no futebol brasileiro e algumas persistem, essa é uma delas. Mas acho que a questão passa pelos jogadores. O técnico pode cometer seus erros, o time pode jogar mal, mas da maneira é evidente que o Bragantino fez uma grande partida. Mas essa grande partida ela é potencializada pela atuação ridícula desses jogadores que realmente não têm o menor constrangimento de perder jogando dessa maneira. Eles não se envergonham, eles não têm vergonha nenhuma de perder dessa maneira. Tratam com naturalidade, acham que isso pertence ao futebol. Não pertence. Como disse o Trajano, não pode o Flamengo tomar de 4 jogando daquela maneira e ficar tudo bem. Ontem, as 36 finalizações do Bragantino marcaram o maior número de arremates de um time contra outro nesse Campeonato Brasileiro em 11 rodadas. Nenhum time, nem o Coritiba, coitado, que é o pior time do campeonato, nem o Vasco, na crise que está, sofreu tantas finalizações como o Flamengo sofreu ontem. Se somar com as do Grêmio, dá umas 60. Tá? Se bem que contra o Grêmio, muitas foram já na parte final do jogo, já estava 2-0 para o Flamengo, foi um outro cenário. Ontem não, foi o jogo inteiro. O jogo inteiro. Então você vê, o Arrascaeta é displicente. O Pedro não joga há muito tempo, não é só por conta da data FIFA. Não joga, não participa, não se apresenta. Quando a bola chega, perde gol, teve uma chance no primeiro tempo, chutou muito mal. Então você tem uma série de jogadores ali com comportamento inaceitável,
O lateral direito, coitado, o Wesley, ontem acabou se afundando também. Um gol foi em cima dele, só fez bobagem, jogou muito mal, se afunda no meio dos demais. E o técnico estava... Coitado do garoto, né? Estava incrédulo depois do jogo. Porque será que alguém imagina que o Sampaoli treina o time para aquilo? É para isso que ele treinou o time. Estão 10 dias se preparando para fazer aquele papel. É evidente que não. Então, por que os jogadores não são tão cobrados? Ali a vaca já tinha ido pro brejo. Não, coitado, mas ali a vaca já tinha ido pro brejo. Foram cobrados recentemente, teve até reunião, vai haver outra? O que vai acontecer? Por que não rescindem os contratos dos jogadores que não estão nos planos do técnico? Não quer mais? Chama para conversar, vai se jogar em outro clube, paga o que tem que pagar. Não pode continuar nessa situação. É muito estranha essa situação. É muito estranha. Esse comportamento, ele é muito esquisito, mas muito esquisito mesmo. Fala-se em reformulação, ela existe de fato, tem muita gente que saiu, muita gente que chegou, mas ainda existem remanescentes de um outro tempo que já passou, que já acabou, que já ficou para trás. A conduta dos jogadores, Everton Ribeiro, do primeiro tempo, uma coisa medonha. Foi muito grave o que aconteceu ontem. Eu acho que ontem foi mais grave do que contra o Maringá, porque ali era um técnico interino. Foi mais grave do que aconteceu contra o Vitor Pereira, porque ele já tinha o jogo do Alcas, né? Os caras pareciam que já não estavam muito afim. E agora não, o time estava 10 jogos sem perder. Não foram 10 ótimos jogos, mas teve bons momentos. Ganhou do Fluminense, por exemplo, eliminou o Fluminense, que todo mundo fala, o favorito é o Fluminense. Eliminou o Fluminense com autoridade até, fazendo bons jogos. Quando jogou com o Vasco, com toda a fragilidade do Vasco, liquidou no primeiro tempo 4-0, já matou o rival. Então você teve momentos bons aí nesse meio tempo e, de repente, uma atuação como essa, isso não tem justificativa, isso não tem explicação. Não tem explicação. E não dá para tratar como se fosse tudo bem. Outra vez colocar a culpa em técnico, me desculpe, ontem, por mais que tenham acontecido erros táticos, estratégicos, a conduta, o time não compete, o time não marca, o time não disputa, o time não joga, o time assiste. Por que isso? Como é que esses jogadores explicam isso? Por que eles não dão coletiva depois do jogo também, né? Só o técnico que fala, né? Eles pegam, tomam seu banho, botam a sua roupinha e vão embora. Pegam o aviãozinho deles e vão para casa. Todo mundo no berço, no meio da madrugada, deve estar dormindo agora, tranquilos, né? No dia 5 lá, o salário está sempre na conta, mas não cumpre a sua obrigação com o clube. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Vai o Landim de novo conversar com eles, vai o Marcos Braz conversar com eles. Eu já falo isso há algum tempo. Algumas renovações são injustificáveis e eu acho que o Flamengo deveria realmente abrir mão de alguns atletas que não tem mais o que acrescentar ao clube e que fazem sei lá o que lá dentro. Não sei realmente o que eles fazem lá dentro. E alguns desses que estavam em campo ontem, inclusive. E aí, quando se fala da possibilidade de não renovação de A ou de B, nossa, não vai renovar. Será que tem que renovar com essa gente? Será que essas pessoas estão preocupadas, esses jogadores estão preocupados com o Flamengo? Eu tenho minhas dúvidas. Vou falar mais um ponto com o Mauro aqui, Mauro, que eu li aí por aí, mas não li de reportagem, não, li de comentários mesmo, muita gente falando. Se isso tem algum sentido, que o time poderia estar esgotado fisicamente pelos treinos muito fortes que o Sampaoli deu nesse período. Isso tem algum sentido ou também é uma bobagem? Quem fala isso fala com base em quê? Acompanha os treinos, é preparador físico? Não, porque não teve negócio de três períodos, sei lá. Não, mas quem fala isso? Acompanha os treinos, é preparador físico, entende do traçado. É curioso, torcedor, gente falando abobrinha, gente querendo passar pano para jogador de futebol, querendo aliviar os jogadores de crítica, botar a culpa sempre no técnico. Quando treina pouco, treina muito. Qual é dessas primadonas? O que esses caras querem? Até quando o Flamengo vai tolerar isso? Essa que é a grande pergunta, Tirani. Até quando o Flamengo vai tolerar isso? Esse comportamento não é aceitável. Por muito menos em clubes sérios, com departamentos de futebol sérios, o jogador vai embora. Não quer jogar? Vai embora, como qualquer empregado de qualquer empresa. O cara não quer jogar, não quer trabalhar, não quer se dedicar, segue seu caminho. Faz um acerto financeiro, um acerto trabalhista ali, segue seu caminho. Porque má vontade não dá para entender. E ontem houve má vontade, desinteresse pelo jogo, bolas perdidas. Se você somar o Thiago Maia, o Gerson, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que jogou só meio tempo, esses 4 jogadores perderam mais de 40 bolas. Mais de 40. Uma média de mais de 10 para cada um. Tá com a bola e é desarmado, perde a bola, erra passe. 40 ao longo de um jogo inteiro. Os caras do setor que tem que dominar a partida. Eu acho até que o Felipe Luiz ontem, em tese, seria importante no segundo tempo. E não entendo a entrada dele. Ou ele está muito mal nos treinos, ou fisicamente, ou o São Paulo já o descartou. Se o São Paulo não quer mais, então o Flamengo tem que conversar com o São Paulo e o Felipe Luiz e ver o que faz com esse jogador. Vai ficar lá para quê? Para ficar conversando com o jogador da base, quando foram os dois essa semana? Para dar palestra? Então não é jogador, é palestrante? Autoajuda? Como é que é esse negócio aí? O que está fazendo lá então? Precisa resolver isso. Aí é tarefa do Marcos Braz, do Landim,
de quem comanda. Tem que tomar decisões importantes têm que ser tomadas. Ou então fica trocando de técnico a vida inteira, até o dia que voltar o Jorge Jesus. Aí, se não der certo, eles vão fazer o quê? Agora nem com o Jesus deu certo, porque nem Jesus salva. Porque alguém acha que o Jorge Jesus resolveria o problema de ontem, com aquela conduta. E quantos desses jogadores atuaram com o Jorge Jesus? Já mudou muito o elenco. E os que jogaram, hoje, não teriam a conduta que tiveram em 2019, de aceitar os esporros do Jorge Jesus, aquelas broncas homéricas que ele dá na beira do campo, inclusive, né? Não vão aceitar, porque mudou muita coisa. Mudou, a postura é outra. Antes era um grupo de jogadores sem história no clube, alguns sem grandes títulos. O Gabigol tinha título paulista só, para dar um exemplo. Não tinha ganho mais do que isso pelo Santos. Nunca havia sido campeão brasileiro, Libertadores, nada disso. Hoje são outros jogadores, embora o Gabriel ontem não tenha jogado, e verdade seja dito, o Gabriel geralmente, esforço ele não falta, né? E ontem ele não estava em campo, então talvez até isso tenha um certo peso. Ele pode cometer os erros dele, perde gols e tal, mas se esforçar, o Gabriel sempre se esforça. Ontem, a indolência, a preguiça, a má vontade em alguns lances era realmente um negócio muito latente, muito evidente. E isso influencia, de repente, até jogadores jovens. Até que ponto esse comportamento dos mais experientes não afeta o desempenho péssimo, pífio do Wesley, que tem 19 anos? Agora, o que o Landim vai fazer? O que o Marcos Braz vai fazer? Essa é a questão. Essa questão que o técnico agora rocha os caras, cada hora é uma coisa. Não treina. Agora tem 42 dias de folga. Agora trabalham muito. E, pô, esses caras são o quê, gente? O que acontece? O Gerson jogava com esse mesmo treinador lá no Olympique e estava todo felizão, jogando, fez uma ótima temporada, né? Por que ele ontem jogou como jogou? Desligado, displicente. A Arrascaeta parecia ontem o Canteiros, dando passe pro amigo invisível dele. Lembra do Canteiros? Aquele argentino que passou no Flamengo? Então, parecia que o Canteiros dava uma bola e não tinha ninguém. Ontem o Arrascaeta fez isso. Isso é displicência, gente. Falta de concentração, falta de participação ativa num jogo. E o Bragantino foi excelente. Foi excelente. O Bragantino só merece elogio. Só acho que a vitória do Bragantino, ela também tem um componente do adversário. Contra o adversário que não compete, você jogando bem, você vai amassar mesmo. E 4-0 foi barato. Primeiro tempo, 1-0 já foi muito pouco. Já poderia ser 2, pelo menos, na primeira etapa. Galera, situação bem complicada do nosso Flamengo. Situação... Esse é o que eu falo no meu canal. Já vem falando isso. Tudo bem, o Sampaoli tem culpa. Sampaoli tem culpa. Tem que ser cobrado por isso internamente. Mas, gente... Não dá pra aceitar a postura desses atletas do Flamengo. Não dá, gente. Não dá. Os caras andaram em campo ontem. Foi o que o Mauro falou. O De Arrascaeta, ele tava igual o Canteiros dando passe pro amigo imaginário dele. Eu lembro dessa piadinha que faziam com o Canteiros quando ele era do Flamengo. Mas ele tava igualzinho ontem. O time do Flamengo, os caras não devem ter nem saído suado de dentro do campo, velho. Que esforço não teve nenhum. Vocês têm que ir lá, vocês têm que pagar um dinheiro pro Matheus Cunha por ter salvado vocês de uma vexame ainda maior que vocês poderiam ter protagonizado. E agora a gente tá aqui de dor de cabeça inchada no outro dia, esperando o domingo, que agora é até domingo. Aí perde domingo. Pedrão, não vai ter torcida lá no Santos. E aí? Com esse time jogando essa preguiça aí, é com torcida, sem torcida, pode jogar onde for, com essa preguiça perde. Porque os caras do Santos vão vir mordido, meu amigo. Vocês acham que eles vão vir mordido? Não. Os caras estão aí, ó, na beirinha da zona do rebaixamento. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixe seu like. Tamo junto. Saudações brunegras.